Divórcio pós-quarentena, será que muda alguma coisa? Legalmente a gente está falando, né? Quem está nos orientando lá de São Paulo, da casa dela, porque ela está se resguardando, é a advogada especialista em direito de família, a doutora Priscila Goldenberg. Doutora Priscila, nós estamos falando aí sobre os atendimentos online, né? Que está tudo funcionando normalmente. Mas quando o divórcio é litigioso, como é que fica? Olha, o divórcio litigioso também pode entrar, ele também entra online, evidentemente. Agora, com relação a audiências, eu quero dizer o seguinte: todos os juízes estão em casa, todos os promotores estão em casa e os processos estão todos tramitando virtualmente. Então, não haverá, pelo menos no momento, até o final de junho, necessidade nenhuma de ir ao fórum, porque as portas dos fóruns estão fechadas, pelo menos aqui na capital. Uhum. Então, os processos que necessitarem de uma audiência, ou o juiz marca uma audiência virtual, que pode ocorrer também, ou, eventualmente, só depois que os fóruns abrirem. Mas os processos continuam tramitando normalmente. Ok, então, Luquinha. Tem uma perguntinha aqui interessante. O querido quer saber, no caso, doutora, de quem somente mora junto. Diz que não tem a união estável, pelo menos não tá, isso não foi declarado, fechado, né? Ou casamento. Então quer saber na separação dos bens construídos e constituídos após a união. Tem a divisão? Aí comenta aqui, ó, por exemplo, compra de apartamento, veículos. Bom, o caso é o seguinte: a união estável, que é o caso da pergunta, quando o casal não faz um contrato de união estável estipulando o regime de bens, tudo que foi adquirido depois da união será partilhado, com exceção dos bens que a pessoa tinha antes da união, do que recebeu de herança e doação. Então, no caso de dissolução de união estável, que é como nós chamamos, quando se separam, a partilha de bens será equivalente ao regime da comunhão parcial, que é como eu expliquei, salvo se tiver feito um contrato de união estável estipulando o contrário. Tá, a gente pode detalhar um pouquinho o que é considerado união estável, doutor? União estável é a união entre duas pessoas, contínua, duradoura, pública e com o intuito de formar uma família. Uhum. Eu vou dar um exemplo para vocês simples. É como se um casal, por exemplo, vou dar um exemplo tranquilo. Você me conhece, você sabe que eu sou casada. Só que você não sabe se eu assinei um papel ou não. Mas todo mundo que perguntar da doutora Priscila vai dizer: a doutora Priscila é casada com o doutor José. Uhum. Ninguém viu se eu assinei. Ou seja, perante a sociedade, o casal se apresenta como se casado fosse, independente se assinou um papel ou não. Isto que é a união estável. É quando o casal, por exemplo, eu me apresento com meu marido e todo mundo diz que nós somos casados, mas só que ninguém viu a minha certidão de casamento. Uhum. Então, é quando o casal se apresenta como casado fosse. Isso é união estável. Ok, então. Luquinha. Tem perguntinha de vídeo. Vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Nessa época de pandemia, né, a gente pensa assim, as crianças que têm guarda compartilhada. Como que fica essa situação? A visita é feita, pode-se sair, levar a criança para casa do pai ou da mãe, ou o cônjuge, ex-cônjuge, ele vem até a casa, consegue fazer essa visita, está suspenso, como é? Doutora? Olha, essa é uma das perguntas que desde que começou a quarentena, com a pandemia, acho que diariamente eu recebo. A questão é a seguinte: o ideal, minha ouvinte, é que haja um bom senso. O que nós estamos preservando sempre é o supremo interesse da criança, a saúde da criança. Então, assim, se a criança ficar indo e vindo com risco de pegar a doença ou de ser portadora e depois contaminar os pais, avós, com quem quer que seja, o ideal é que o casal faça um acordo que, por exemplo, por um tempo não pegue,
que veja por videoconferência, que veja por Skype a criança, e que depois que terminar essa situação, se Deus quiser, possa fazer uma compensação. Agora, evidentemente, quando o casal tem um grau de litigância tão grande que não consegue, então tem que entrar em juízo para pedir. Veja, os juízes eles são muito sensíveis a essa questão. Teve julgados, por exemplo, o pai queria pegar a criança portador de Covid. Óbvio que o juiz negou, porque o juiz não vai botar em risco a vida de uma criança ou dos familiares. Então, é uma época excepcional, que cada caso tem que ser analisado separadamente. A palavra, eu acho... a gente implora que as pessoas tenham bom senso. Flexibilização, né? Todos Exatamente. Temos flexibilização, né, doutora? Deixa eu dar um toque para você também. A gente sempre fala aqui das doenças inflamatórias crônicas, tem a psoríase, doença de Crohn, artrite, tantas outras. E para tratar qualquer uma delas, você tem a Vale Infusões, que é uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes. Tem dermatologistas, gastroenterologistas, reumatologistas e além do atendimento clínico, a Vale Infusões desenvolveu o projeto Cuides. É fantástico. O que é, Sol? O paciente, ele tem auxílio de psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, não paga um centavo a mais por isso. E vale lembrar que é um toque que a gente sempre dá aqui, todo mundo tem que continuar com o tratamento, Luquinha. Perfeito, Sol, bem lembrado. Olha só que interessante, eu vou deixar essa perguntinha no ar. O querido quer saber se no caso da relação homoafetiva tem os mesmos direitos ou não, Sol. É interessante e já a doutora vai responder pra gente. Mas e agora? Agora eu quero convidar você comigo aqui, porque a gente vai até a EDP agora. Sempre tem dicas importantes. É sempre importante, nessa época mais ainda, a gente aprender. Você sabe o que é bandeira tarifária? A gente vai aprender agora com o Roberto Miranda, que é gestor da EDP, já está aqui com a gente. Boa tarde, Roberto. Vamos explicar o que é essa bandeira tarifária? E também eu sei que são algumas cores, né? Como que é? Boa tarde, Robertinho. Boa tarde. Bom, as bandeiras tarifárias é uma ferramenta que foi implementada pela agência reguladora para informar os clientes que a fonte daquela energia que está sendo utilizada é uma fonte mais cara. Então nós temos a bandeira verde, que é uma bandeira que não representa nenhum aumento na conta do cliente. Ela indica que os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão bons e não é necessário uma fonte de energia mais cara para suprir a necessidade. Temos a bandeira amarela, que ela representa um acréscimo de 1,50 a cada 100 kWh consumidos. E ela indica que existe uma preocupação, existe uma parte da energia sendo gerada por fontes alternativas mais caras. E tem as bandeiras vermelhas, a vermelha patamar 1, que representa um aumento de R$ 4,00 a cada 100 kWh consumidos, e a bandeira vermelha patamar 2, que representa um aumento de R$ 6,00 a cada 100 kWh consumidos. Essa energia mais cara são energia de geradoras, a carvão ou as termoelétricas, que são energias mais caras e acabam impactando aí na fatura do cliente. Roberto, eu não sei se eu vou pegar você pelo contrapé, mas vamos lá, me veio uma pergunta agora. O tempo está muito seco, a gente sabe que é uma época normal, né, de tempo seco. O que acontece? As represas baixam o nível da água, ou seja, há sempre aquele conselho, aquela orientação da EDP para economizar também energia elétrica, não é isso? Exatamente. Houve a informação aí do órgão regulador que a bandeira verde vai se manter até o final do ano, em razão da pandemia, e que houve uma redução aí da carga de maneira geral, principalmente pelos impactos que tivemos aí em comércios e indústrias, né? Então não vai ter acréscimo esse ano, mas como você disse, independentemente da questão da bandeira ou não, é importante que as pessoas economizem e gastem a energia da melhor maneira possível, né? De uma maneira eficiente, sem excessos, para que não afete o seu bolso, né? E contribua também com o meio ambiente. Ok, então. Robertinho, muito obrigada pela sua participação. Um abraço para todo mundo aí da EDP, viu? Um grande abraço para você.
Eu que agradeço, um abraço. Um abraço. Luquinha. Bom, vai ser enterrado daqui a pouco o corpo do menino baleado em sua festa de aniversário. O caso aconteceu na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Enzo, de 4 anos, foi atingido com um tiro no peito durante a comemoração. O autor do disparo foi preso em flagrante. Ele disse que a arma caiu no chão e disparou acidentalmente. Por que ele entra numa festa armado, né, Luquinha? Não faz sentido nenhum mesmo, Pois só é. muito triste. Bom, daqui a pouco a gente comenta com vocês que não é só em filmes de cinema que isso acontece. Um tesouro milionário foi encontrado nos Estados Unidos. Teve gente que morreu já procurando esse tesouro, viu, gente? Mas antes é momento de carinho. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde a todos do Falando Nisso. Ô, Biri, você tá triste? Tchau, Luquinha. Tchau, 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 Sol. He tells him, ooh, love, no one's ever gonna